Damos saudações aos nossos participantes para uma nova atividade. Desta vez escolhemos um tema muito importante para o ser humano, que é a aprendizagem. Pesquisamos sobre as diversas teorias e diversos autores para substanciar o nosso trabalho. Temos espaço para discutir os problemas de aprendizagem, a mediação, a motivação e o papel do professor ou da professora para o alcance dos objetivos. Desde já, sou grato pela atenção. A aprendizagem, para ser significativa, precisa, como o título já diz, proporcionar um significado para quem aprende. No ambiente familiar, a criança vai dando os primeiros passos no entendimento da vida, através de ações dos pais e demais membros, incorporando-a no mundo social. Em um curso profissionalizante de determinada área, o aprendiz se prepara com os procedimentos de uma profissão para futuramente exercê-la com certa competência. Assim também precisa ser no ambiente escolar, porque lá os estudantes estão em processo de desenvolvimento que refletirá em toda uma vida. A partir dessas afirmações, inferimos então que a escola é uma mola mestra, uma bússola para oferecer o suporte, a direção necessária para alcançar o objetivo. Oferecer um ambiente humanizador e conteúdos que reflitam elementos sociais, culturais e profissionais são parâmetros que a escola não deve jamais deixar de persistir. Promover a capacidade de compreender e interpretar o mundo que nos cerca é uma tarefa complexa, mas que é possível implementar. E para isso, o ponto de partida é o comprometimento dos governantes, da família e dos gestores de estabelecimentos educacionais, assim como dos que atuam diretamente em sala de aula. Esforços precisam ser concentrados para a plena realização da aprendizagem escolar, preparando o aluno para ser um cidadão ou cidadã em todas as circunstâncias da vida. Pensando nisso, estudos foram desenvolvidos para traçar modelos que envolvam os participantes, propondo formas de planejamento de ensino que visem atingir as metas, respeitando o ritmo, as condições físicas, psíquicas, sociais e culturais. Entre as teorias disponíveis, temos a que trata dos estímulos promovidos pelo educador ou educadora, buscando modificar ou impulsionar o comportamento e promover a aprendizagem. Os estímulos são ações com o intuito de provocar o elemento sensorial do aluno, provocando em seu ser o reconhecimento pelo seu esforço, o que permite a continuidade deste. Pode ser o elogio, no caso da nota também, a atenção prestada ao aluno. Então isso ocasiona um sentimento de prazer, de pertencimento à escola, afetando não só as pessoas como o próprio ambiente escolar. Recomenda-se a observação para refletir sobre a eficácia dessas ações. Por isso, conhecer o público-alvo é essencial. Outras experiências dizem respeito à percepção humana, ou seja, situações reflexivas, as quais buscam compreender as diversas maneiras para resolver os problemas que surgirem, seja no ambiente escolar ou mesmo nas situações exigidas pela vida. Essa capacidade de entender a possível solução pode manifestar-se de diferentes maneiras em diferentes pessoas. Portanto, o jeito que encontrei para resolver algo pode não ser aplicado para outra pessoa, tendo esta o seu próprio caminho a realizar. Em sala de aula, o professor ou professora precisa algumas vezes explicar os conteúdos diversificadamente para contemplar o processo cognitivo de alunos diversos. Em relação à psicanálise, os estudos da
da mente humana, originários de Freud, adentraram também para o campo educacional. Ele acreditava que os instintos, né, dos educandos, no caso dos alunos, podiam ser modificados de acordo com o comportamento afetivo do profissional da educação. E essa afetividade, ela não se desliga da autoridade. Ambas, elas são o quê? Alternadas, dando a perceber a relação de compromisso mútuo. O fator emocional pode provocar ou a junção para o trabalho ou a rejeição. Não esqueçamos também das ideias de Piaget, o qual acreditava que o desenvolvimento do indivíduo acontece de maneira processual, ou seja, em etapas, construindo conhecimento em estágios e adaptando-se a essas transformações. Isso implica que, embora o foco tenha sido formulado para a criança, na sua fase adulto, ou mesmo antes um pouco na adolescência, nessa transição, isso irá também, essa fase, esses estágios, podem acompanhá-lo. O meio, né, tem um papel importante, o meio onde o indivíduo está inserido, de acordo com o Piaget, ele oferece ajuda ou mesmo pode prejudicá-lo, né, na aprendizagem. Se os estímulos não são incentivadores, pode levar a prejuízo na aprendizagem. E se os estímulos forem incentivadores no meio onde ele está, pode ajudar na aprendizagem, né? Citando um exemplo desse sequenciamento no mundo educacional, quando tratamos do ensino em séries. Ou seja, porque temos o ensino em séries, ou atualmente como em anos, né? Sexto ano, sétimo ano. Então é na sua divisão, né? Nelas, né, nas séries ou nos anos, há uma certa disponibilidade de conteúdos organizados de acordo com a capacidade de entendimento, preparando o aluno a cada etapa e aproveitando o que fora visto na série anterior, acumulando com o conhecimento atual, né? No caso, o aluno está na sexta série, ou no sexto ano, ele vai para o sétimo ano, então aquele conhecimento do sexto ano, ele vai haver uma junção com o conhecimento que está vendo agora no sétimo, e isso aí ele transforma-se em um equilíbrio, né? Essa soma de conhecimento vai se organizando e dando um equilíbrio, e assim por diante. Temos também, no caso, as ideias de Vygotsky, a qual enfatiza que para a evolução educacional do indivíduo, ele precisa de mediações qualitativas, de boa qualidade, oferecendo oportunidades de conhecer processos de aprendizagem significativas. E isso pode ser verificado através de uma análise do desenvolvimento do aluno, observando como ele utiliza os recursos disponíveis. Além das teorias educacionais baseadas nas ideias de Piaget, Vygotsky e Freud, vamos comentar sobre as múltiplas inteligências, as quais são originárias das ideias de Gardner, um psicólogo educacional estadunidense. Ele enfatiza que o rótulo dado a uma pessoa como sendo inteligente é um fator a questionar porque causa certa rejeição aos que não se enquadram nesse sentido, sendo ainda esse modelo existente no seio da sociedade como um todo. A partir da premissa das múltiplas inteligências, valorizam-se todos na medida que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em diferentes maneiras, as quais foram classificadas no total inicialmente em 8, deixando espaço para uma nona. São elas: a inteligência linguística, consiste no domínio da palavra, seja escrita ou oral. Inteligência matemática consiste na capacidade de raciocínio com os números e símbolos matemáticos. Tem também a inteligência espacial, que é a visualização do espaço ao seu redor, tomando consciência para a tomada de decisões, fazendo um reconhecimento do ambiente. Profissões como pedreiro e arquiteto possuem essas habilidades.
A inteligência corporal expressa aptidões e sentimentos através do uso do corpo. Atores, atrizes e artesãos são exemplos de profissionais que utilizam essa inteligência. Na escola, através da inicialização ao teatro, pode-se desenvolvê-la. Inteligência musical. O uso da música na escola oferece a oportunidade de produzir críticos musicais, compositores, além de despertar, né, o ouvido para o ritmo, o tom e a melodia musical. A inteligência interpessoal é a capacidade de interagir com as pessoas. Inteligência intrapessoal é a capacidade de conhecer a si próprio. Veja a diferença. O interpessoal é o de fora, o intrapessoal é a capacidade de conhecer a si próprio, ter domínio sobre seus sentimentos e emoções nas diversas situações enfrentadas. Temos também a inteligência naturalista, que é a espontaneidade no reconhecimento do valor da natureza, a afinidade com as plantas, os animais e os fenômenos meteorológicos. A inteligência existencial é a nona. Foi essa que ele deixou pronta, mas que já tem seu caminho. Que é a capacidade de refletir sobre o seu próprio ser, sua origem, seu futuro, bem como sobre o universo do qual faz parte. Essa é a nossa inteligência existencial. Embora possamos desenvolver mais uma inteligência em detrimento de outra, Gardner ele salienta que é possível desenvolvê-las em sua plenitude ou em certo equilíbrio, através da prática diária com os estímulos enriquecidos e instruções apropriadas. Temos exemplos de pessoas com limitações físicas ou mentais que realizam trabalhos extraordinários. Acredita-se ainda que o uso dessas inteligências ela impulsiona a aprendizagem escolar em todas as disciplinas. Por isso, para um estudo mais aprofundado, aconselhamos uma pesquisa específica sobre as múltiplas inteligências, uma vez que o assunto é bastante extenso. E aqui em nosso trabalho dedicamos apenas os conceitos básicos. Há situações em que a motivação, bem como as metodologias empregadas, não conseguem alcançar o objetivo maior, que é a aprendizagem, provocando angústia, indisciplina e até mesmo a evasão escolar. Diante de tais situações, o professor, a professora precisa estar, atento, ciente, aos primeiros sinais para verificar que problemas relacionados, com a aprendizagem, que pode ser tanto na parte escrita, a chamada de disgrafia, a qual provoca dificuldade em entender o que foi escrito. Por estar ilegível, o aluno escreve muito ilegível, que até para ele mesmo entender após causa problema. Soma-se a isso ainda o fato de que o portador de disgrafia, no momento de escrever, o faz aqui vagarosamente, ele não tem muita habilidade. O outro problema encontrado é a dislexia, que possui sua origem no sistema nervoso, provocando dificuldade para reconhecer de maneira fluente as palavras, mesmo em se tratando da língua materna, progredindo para impossibilitar a compreensão textual e bem como a interpretação. Para finalizar o que é a pesquisa nessa área, também temos aqui a discalculia, que está relacionada à aprendizagem matemática. Por isso é muito importante, que a comunidade escolar, assim que tomar conhecimento, conversar com a família, dos alunos e prestar também a sua orientação, passando informações necessárias, colaborando na busca pelo tratamento especializado. Então, é bom estar ciente disso, que muitas vezes situações mesmo de problemas que os alunos estão enfrentando, que pode causar situações que até a motivação não consegue avançar, porque está necessitando de um tratamento especializado. E a escola também precisa estar consciente também desse seu papel. Conforme já tratamos,
Muitas são as teorias para aplicação no dia a dia em sala de aula. Mas como é possível aplicá-las? Essa pergunta traz uma reflexão, né, para os trabalhadores da educação, principalmente os que estão envolvidos diretamente com os alunos, lá, com o ambiente, né, de sala de aula. Isso porque eles é quem conhecem, né, o seu público, bem como as diversidades e também as adversidades encontradas. Conteúdos, metodologias, o uso da criatividade própria, né? Também essas coisas dão suporte ao seu trabalho diário. Um fator que não deve ser descartado como auxílio para aprimorar o conhecimento é a recomendação para a consulta, né, de sites ou vídeos explicativos oriundos do mundo virtual, da internet, né, nas mais variadas disciplinas. Pode dar um suporte, um apoio ao que foi discutido lá em sala de aula, que o tempo é curto. Então, hoje em dia temos o caso do YouTube, né, e outros sites de diversas disciplinas que podem ter um material, um suporte para a aprendizagem. No entanto, né, recomenda-se que os professores analisem, né, se aquele material, aquele site, aquele vídeo realmente traz aquele benefício esperado. Não que o aluno ele também pode fazer esse trabalho, mas como pela experiência maior, né, o professor, a professora pode dar essa dica, digamos assim. Ele conhecer alguns sites, alguns vídeos que podem ajudar os alunos a aprimorar, aprofundar mais o conhecimento, que vai dar um suporte melhor até no momento da aula, né? Então é bom ver a qualidade desses materiais, né, para efetivamente ser um elemento que venha a somar. Então é isso, os mestres eles precisam, né, também ser amantes da leitura, porque a leitura também vai em busca, né, daquilo que já está escrito, dos conhecimentos que já estão disponíveis. Então, quando a pessoa, o professor, a professora é um amante da leitura, ele serve como modelo para promover a partilha e a disseminação dessa prática, a qual contribui para a formação também não só de bons leitores, mas como bons produtores textuais. O desempenho dos alunos, né, ele precisa ser observado a partir das estratégias aplicadas durante a prática vivida. Isso implica em reconhecer a eficácia entre uma ou outra conduta utilizada. É importante ressaltar que a maneira pela qual o estudante aplica para atingir o entendimento, ela não deve ser descartada, porque muitas vezes a alternativa proposta, né, pelo professor pode não ser aquela viável, né, para todos que encontram aquele ambiente. Então, a maneira que ele possa encontrar que chega à aprendizagem tem que ser, né, aproveitada, respeitada. Nessa parte da nossa pesquisa, vamos falar sobre a mediação da aprendizagem. Mas o que seria mediar? Bom, no meio jurídico, o mediador, a mediadora, né, busca um consenso entre as partes para resolver um conflito e evitar um prolongado processo judicial. No meio policial, temos a figura do mediador, como no caso de um crime onde haja refém, ele busca a rendição, né, dos autores daquele crime, bem como preservar, né, a vida da vítima, também chamado de negociador. Então inferimos que mediar é resolver conflitos. E no mundo educacional, a figura do mediador, professor, a professora, ou o orientador, a orientadora, age também nesse sentido, seja em situações indisciplinares, seja na condução do processo de ensino e aprendizagem. Resolver os possíveis conflitos entre o aluno e o conhecimento é também uma negociação, né? Acontece como que uma troca, né? É necessário ali que haja uma troca de responsabilidade e de compromisso mútuo. Mediar é isso, é não impor, é respeitar o direito também
informar os deveres de cada parte, reconhecer o outro como um agente possuidor de habilidades e fragilidades também, visando equacioná-las. Então, o profissional, né, do meio educacional, ele vê na interação entre ele e os alunos uma oportunidade de despertar os conhecimentos que estes possuem e proporcionar sua ampliação através de orientações que visem a esse despertamento. No entanto, é necessário desenvolver a motivação, porque essa autonomia vem acompanhada de quê? Vem acompanhada de responsabilidade de cada parte envolvida. Então, para isso, o diálogo é primordial. Motivar é fortalecer o desejo de realizar algo em todas as situações da nossa vida. Incluída aí está a aprendizagem. Uma rede de procedimentos possíveis produzem efeitos psíquicos que agem no comportamento do indivíduo, impulsionando a concretizar uma ação. No ambiente escolar temos, né, a nota e a consequente aprovação como estímulos diretos, mas outros fatores, como uma boa estrutura física, a afetividade, o respeito, a responsabilidade, propiciam a permanência deste no ambiente escolar. Né? No caso a permanência do aluno também tem uma rede de fatores que contribuem. O olhar positivo do professor ou professora em relação aos progressos alcançados, em vez de somente queixar-se das faltas, ocasiona um reconhecimento no aluno, levando a pensar que os procedimentos que levaram a obter êxito em determinada tarefa não foram em vão. A clareza das informações sobre a atividade pedida resulta na mobilização para efetivá-la, porque, quando isso não ocorre, produz obstáculos para o cumprimento. A diversidade de conteúdos e mídias produzem efeitos de novidade na rotina estudantil. Vamos trabalhar com jogos, figuras, músicas, teatro, amplia a capacidade de realização além fronteiras. Outro fator motivacional é o uso de diversos textos e diversas linguagens. A literatura, de gêneros textuais, como notícias, linguagem jornalística, textos jurídicos, respeitando-se de acordo com a capacidade, né, de entendimento do público que estamos trabalhando. O uso de revistas, outros livros, além do livro didático. Né? Porque eles representam a língua viva na sociedade global em que estamos vivendo na atualidade. Não esquecendo nesse contexto que o ensino gramático normativo ele não deve ser descartado, mas aperfeiçoá-lo ao contexto geral dos dias de hoje. O planejamento bem-sucedido da aula, voltado para as reais necessidades dos alunos, insere-os na vida plena e cidadã. Sobre as diversas disciplinas que fazem parte do currículo escolar, muitas vezes ocorrem situações em que alguns gostam ou não de algumas delas. Nesse sentido, cada profissional, né, do ramo é responsável por estabelecer um padrão que favoreça a motivação, pela importância delas numa abordagem interdisciplinar. Despertar a curiosidade, a atenção, o desejo de compreender cada fase de estudo, não só para o uso estudantil, mas para a vida inteira, é uma atitude que abre o apetite de pertencer ao mundo que nos cerca, seja concordando ou discordando. Isso reflete um compromisso, né, de escolha dos seus participantes, sendo eles protagonistas da história. Enfim, para promover a mediação, o professor ou a professora precisa estar ciente de seu papel intermediário entre conhecimento e seus agentes, por uma interação especializada, deixando fluir a autonomia da aprendizagem. A vontade de aprender precisa ser despertada, e isso vem acompanhada de intencionalidade entre os atores dessa empreitada.